amado, também eu oro por essa rua, Senhor amado. Abençoa essa rua, Jesus. Senhor amado, alcança, Senhor amado, os louvores, a adoração a cada vizinho, Senhor amado. O vizinho da direita, da esquerda, da rua de trás, da frente, meu Pai. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, Jesus, possa, Senhor amado, alcançar corações. Senhor amado, toma esse bairro, Senhor amado. Toda afronta do inimigo contra famílias, contra vidas nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Que vidas e famílias venham ser alcançados pelo poder da tua palavra, palavra que regenera, palavra que transforma, palavra que vai até o profundo, Senhor amado, da alma, do espírito, aonde a os medulas ela alcança. Espírito Santo de Deus, usa-nos, Senhor amado, como meros instrumentos, Senhor amado, como vasos de barro que necessitam serem cheios do teu azeite e da tua presença. Espírito Santo de Deus, recebe nessa noite o louvor, a oração dos teus filhos que está sendo elevada a ti nessa noite. Pai, que a nossa oração seja sincera, que o nosso louvor seja sincero, Senhor amado, e que tudo seja feito, seja para a honra e glória do teu santo nome. Ó Papai, os louvores que serão entoados, o ensino que será dado nessa noite, ajuda teu servo, abençoa, coloca as palavras, Senhor amado, direcionadas por ti. Senhor amado, eu intercedo pelos irmãos dessa congregação. Se tem alguém enfermo nessa noite, meu Pai, repreende toda enfermidade no nome de Jesus. É no nome de Jesus que a doença sai, é no nome de Jesus que a cura vem, é no nome de Jesus que nós obtemos. Espírito Santo de Deus, nessa noite visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão muitas das vezes no hospital, Jesus, aqueles que estão retornando para casa, cheios no ônibus, no metrô, em qualquer lugar que esteja, que teu anjo esteja guardando, livrando de todo mal, Senhor amado, do acidente, meu Deus. Pai, visita lares e famílias nessa noite, Pai querido, te entregamos, Senhor amado, nessa noite a cada lar, a cada família, Senhor amado, para a glória do teu santo nome. Glória a Deus. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias ao nome de Jesus. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, para nós iniciarmos nosso culto. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor amado e Deus eterno, estamos em tua casa, papai, aqui chegamos e estamos, Pai, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez de estarmos aqui. O Senhor nos permitiu mais uma vez de estar de pé na tua presença, Senhor amado. Os problemas, as dificuldades, às vezes batem, Senhor amado, na porta, mas independente do que aconteceu, Senhor amado, aqui estamos para aprender mais de Ti, para Te louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Recebe louvor, recebe adoração, Senhor amado, que os nossos ouvidos estejam a cada louvor, a cada palavra, a cada hino que será entoado, Senhor amado, que a tua palavra possa penetrar nos nossos ouvidos, descer ao coração, e que verdadeiramente nós venhamos colocar em prática o teu querer e a tua vontade, que nós venhamos a cada dia, Senhor, negar o eu, Senhor amado, negar as nossas próprias vontades da nossa carne, as concupiscências que precisamos, Senhor amado, muitas das vezes deixar de lado, mas nessa noite, papai, recebe louvor, adoração, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, Senhor amado, e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar um assento, amém? Glórias a Deus, amém? Vamos adorar o Senhor com os hinos da harpa. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vou adorar o hino de número 124, meus irmãos. Hino de número 124. Glória a Deus. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos,
Adorai os anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó as elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glórias a Deus. Os irmãos escolhem um hino para nós adorarmos ao nome de Jesus. 432, glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 432. Minha vida seja assim, consagrada, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha tua para sempre sim.
só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. Toda a igreja, a minha alma recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Vamos adorar o número de números 127, amém? Hino de número 127. O Senhor da ceifa chama. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Tirei muito baixo. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando toma útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Me alegra, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atento ao teu mandar. Aleluias. Dá para treinar mais um pouquinho, né, irmão? Falta de costume de cantar, porque eu não sou cantor, mas a falta de costume às vezes tira a nota um pouco mais alta. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Eu queria convidar aqui a nossa irmã Givalda está fazendo a leitura e depois ora com a igreja. Amém? Faz a leitura oficial nessa noite. Logo após a irmã pode estar orando juntamente com a igreja. Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria nós estarmos reunidos nessa noite para bendizer o nome do nosso Deus. Salmo de número 93. O poder e a majestade do reino de Deus. Estou muito feliz porque Deus preparou uma companhia que fala a mesma língua que eu, minha sobrinha. Eu estou muito feliz, a gente desce ali na madrugada. Glória a Deus. É muito bom quando Deus une pessoas com o mesmo propósito, né? Que Deus abençoe ela. E nós temos uma grande missão, que é orar pela nossa parentela. E eu já coloco diante dos irmãos também, ora, ela estava me falando, tia, está quase todo mundo distanciado. Quase todo mundo, uma família de obreiro. E necessita, né, resgatar, voltar. O pai dela também é diácono, já tem 5 anos fora do caminho. Orem, irmãos. Por isso que Deus nos une para poder chorar juntos, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós vamos ver o retorno deles em nome de Jesus. Em 93, Salmo de número 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor por esta palavra gloriosa. Querido Deus, nesta noite gloriosa em cuja presença nós estamos, para bendizer e enaltecer o teu santo nome, pois tu és o Deus que criou todo o universo.
Tu és o Deus que tem o controle de tudo na palma da mão. Pai, até as coisas abstratas ouvem a tua voz e te obedecem. Nesta noite, Pai, queremos, Pai, te pedir que uma unção sobrenatural de temor visite a mente humana, que eles venham ouvir a tua voz, Senhor, mediante a natureza, mediante, Senhor, as circunstâncias, que eles venham ouvir e temer, porque tu és o Deus terrível, tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus, meu Pai amado, que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Ó Deus de Daniel, Deus que ouviu o seu servo, ouviu o clamor dele quando estava na cova dos leões. Tu és o Deus que ouve a voz dos teus ungidos, ouve a voz da alma, ouve, Senhor, o clamor da tua igreja neste lugar, onde houver uma alma oprimida, onde houver, Senhor, ovelha desgarrada, Senhor, que elas possam ouvir, Senhor, a voz do teu Espírito, o maravilhoso conselheiro, trazendo de volta o temor, a alegria da salvação, que eles voltem a te adorar, que eles voltem a render graças a ti, porque a tua igreja, Senhor, te adora e te agradece por tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, aleluias. Passo o microfone ao pastor e agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Miguel, está com a oportunidade, Miguel? Só da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 81, versículo 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirarei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te enchereia. Agradeço a oportunidade. Irmã Lara. Lara está com a oportunidade. Glória a Deus. Sal da igreja da paz, Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 101. Eu canto a respeito da felicidade e da justiça. Canto hinos a ti, o Senhor, Deus. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, eu viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Agradeço a minha oportunidade. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe nossas crianças. Vamos aproveitar, irmãos, e recolher nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Nessa noite, nosso irmão Zé Silva está orando. Glórias a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, e enche-me de novo. Glória a Deus. Quero estar passando a oportunidade do nosso pastor nessa noite, amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Livro de Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler hoje a partir do verso de número 16. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 5 e verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Glórias a Deus. Estamos já falando algumas sextas-feiras sobre o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. Essas virtudes que o apóstolo Paulo relata aqui no livro de Gálatas. Essas virtudes são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Já falamos as outras e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre temperança ou domínio próprio. Glórias a Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 e verso de número 26. Vamos ler Gênesis capítulo de número 1 e verso de número 26. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, Ele nos fez para dominar sobre as coisas, sobre os animais.
Deus, ele fez o homem para dominar. Mas ultimamente, o homem tem sido dominado. Quantas pessoas têm sido dominadas pelos vícios? Quantas pessoas têm sido dominadas pela bebida, pelas drogas? Mas nós vemos que precisamos ter esse domínio em nossas vidas. Temos que dominar a nós mesmos. E muitas das vezes é difícil nós conseguirmos dominar as nossas vontades. Muitas das vezes é difícil nós conseguirmos dominar a nossa vida. Em Gálatas capítulo 5 e verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer que precisamos ter essas virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas. Humanamente falando, é impossível nós conseguirmos ter essas virtudes em nossas vidas. Precisamos da ajuda e da orientação do Espírito Santo, porque somente Deus é quem pode controlar as nossas ações, as nossas emoções. Somente Deus é quem pode controlar o nosso coração. Aleluias. Precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para deixarmos o nosso Deus controlar as nossas vidas. Glórias a Deus. Eclesiastes, capítulo 3, e verso de número 9, vai narrar a história do rei Nabucodonosor, ou melhor, em Daniel capítulo 4, do verso 26 ao 34, vai narrar a história do rei Nabucodonosor. Foi um exemplo de homem que dominava tudo, queria dominar tudo, mas ele se esqueceu de dominar a si mesmo. E por esse motivo, Deus fez com que esse homem tivesse a sua vida como um animal, fosse pastar no campo, para aprender e reconhecer que Deus é sobre todas as coisas. Aleluias. Precisamos ter em nossas vidas essa virtude. Precisamos aprender a ter domínio próprio. Não é domínio próximo, não. É domínio próprio a nós mesmos. E de que maneira nós conseguimos dominar a nós mesmos? Aleluia. Vamos ver algumas características de falta de domínio próprio. Primeiro, o orgulho. Quando a pessoa não tem um autodomínio, o primeiro sinal que aparece é ela ser orgulhosa. Não reconhecer os seus erros. Com isso a pessoa ela fica prosseguindo nos seus erros, sendo aquele orgulho no seu coração. Ela não consegue reconhecer que está errada por conta do orgulho e não consegue dominar a si mesma. Salmos de número 19, verso 13 diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aleluias. Orgulho. É preciso nós tomarmos muito cuidado
com algumas coisas que tiram o domínio próprio de nossas vidas. Precisamos, cada dia, estar buscando a orientação do nosso Deus, a ajuda do nosso Deus, para que tenhamos em nossas vidas essas virtudes do fruto do Espírito, para que tenhamos o amor, para que tenhamos a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, para que tenhamos a bondade, a mansidão, para que tenhamos a fé, aleluia, e para que tenhamos a temperança ou o domínio próprio. Glória a Deus. Outra coisa que falta, um dos sinais da falta de domínio próprio, impaciência. Quantas pessoas não sabem esperar? Quantas pessoas não sabem, não têm a paciência de esperar o momento certo? Age impacientemente. Provérbios capítulo 16 e verso 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o que tem domínio próprio de si mesmo do que o herói que toma uma cidade. Aleluia. Precisamos, cada dia, estar buscando esse autocontrole de nossas vidas. Precisamos estar, cada dia, exercitando o domínio próprio. Glória a Deus. Outra coisa que falta, o domínio próprio em nossas vidas. Descontrole. Provérbios capítulo 25 e verso de número 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A pessoa sem domínio próprio, ela fica descontrolada. E não tem mais condições de saber sobre suas próprias ações. A pessoa sem domínio próprio é como uma cidade derribada, que não tem muros, está vulnerável. Da mesma maneira, é a pessoa que não tem domínio próprio. Mas precisamos buscar essa virtude em nossas vidas. Outra coisa, a ignorância. Em Salmos 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou mula sem entendimento, os quais com os freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O pior nível de uma pessoa sem o domínio próprio é a ignorância. Quando ela se torna ignorante, ao ponto de ignorar as pessoas, sem se preocupar com as consequências de suas ações. Uma pessoa que está tomada de orgulho, com impaciência, essa pessoa ela não tem o controle sobre suas ações, ela se torna ignorante, ela não tem o domínio de si. Devemos tomar muito cuidado com a falta de domínio próprio. Aleluia. Devemos tomar cuidado com a falta de domínio próprio em nossas vidas. E o que nós precisamos dominar? O que é que eu preciso dominar na minha vida? As nossas vontades. Precisamos aprender a dominar as nossas vontades. Em Gênesis capítulo 4, e verso de número 7,
vai dizer assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Aleluia. Deus fala para Caim: Caim, tome cuidado, o pecado estás à porta. Tome cuidado. Cuidado com as suas vontades, cuidado com o seu desejo. Precisamos ter em nossas vidas, as nossas vontades, elas precisam ser dominadas por Deus. Aleluias. Para isso é necessário termos o conhecimento de nós mesmos, das nossas fraquezas, para saber dominar. Aleluias. As nossas vontades, elas precisam ser controladas. A vontade, ela vem, mas ela passa. Precisamos aprender a controlar as nossas vontades. Aleluia. Precisamos, cada dia, estar aprendendo. Não é de um dia para o outro, não. É gradativamente que nós conseguimos ter o domínio próprio, que nós conseguimos ter essa virtude em nossas vidas. Aleluia. Precisamos dominar a nossa língua. É fácil dominar a língua? Aleluias. É fácil dominarmos esse pequeno membro? É difícil. Não é fácil. Humanamente falando, é difícil nós conseguirmos dominar a nossa língua. Aleluia. Até que ponto eu posso falar? Até aonde eu devo falar? De que maneira eu devo falar? Aleluia. Tiago capítulo 3, do verso 2 ao verso de número 8. Glórias a Deus. Tiago capítulo de número 3. O verso 2 até o verso 8 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Essa é a nossa língua. E cabe a quem dominá-la? A nós. Aleluias. Cabe a nós dominar a nossa língua. De que maneira estamos usando a nossa língua? Aleluias. Será que estamos usando a nossa língua para falar blasfêmias?
para falar mal do irmão? Como está usando a sua língua? Esse pequeno membro, precisamos dominá-lo. Aleluias. É um grande desafio nós controlarmos a nossa própria língua. Não é fácil. Só é possível, aleluias, se nós entregarmos totalmente a Deus a direção das nossas vidas. Só é possível se nós entregarmos totalmente a Deus o domínio de nossas vidas. Aleluia. Precisamos entender a necessidade que temos de domar esse membro tão pequeno, mas capaz de fazer uma destruição tão grande. Aleluia. Aprenda a domar a sua língua. Glória a Deus. A pessoa que tem domínio próprio, ela consegue dominar a sua língua. Ela sabe a hora de parar de falar. Ela sabe a maneira de falar, o jeito certo. Aleluia. Ela não ofende as outras pessoas. A pessoa que tem domínio próprio, ela não fica arrumando confusão, causando calúnia. Não. A pessoa que tem domínio próprio, ela sabe usar a sua língua. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que eu preciso dominar? A minha vontade, a língua. Também eu preciso dominar o pensamento. Aleluia. Filipenses capítulo 4 e verso de número 8. Filipenses capítulo 4 e número 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Aleluias. Como está o seu pensamento? Como está? Aleluias. O que está ocupando a sua mente? Precisamos ter essa virtude em nossas vidas. Precisamos dominar os nossos pensamentos. Aleluias. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensais. Aleluia. Efésios capítulo 6, 17 vai dizer: devemos levar o capacete da salvação. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 10 e verso 5, devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluias. Precisamos pensar somente no que é bom para as nossas vidas, ocupar a nossa cabeça com coisas que edificam. Aleluias. Precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que edificam. O que está ocupando o espaço da sua mente? Hein, Lara? O que está ocupando o espaço da sua mente, Lara? Aleluia. Qual é o seu pensamento? O que você, glórias a Deus, precisamos ter a nossa mente ocupada com coisas boas, com coisas que são verdadeiras, aleluia, coisas que edificam. Precisamos manter a nossa mente ocupada com isso, aleluia.
Exaltado é o nome do Senhor. Após aprendermos a controlar as nossas vontades, após aprender a controlar a nossa língua, após aprender a controlar os nossos pensamentos, também precisamos aprender a controlar as nossas ações. 1 Coríntios capítulo 9, e verso de número 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Os nossos atos, as nossas ações, devem ser colocados a serviço e obediência de Deus. Quando assim fazemos, o pecado não terá vez. O pecado não terá domínio sobre nossas vidas. Aleluias. As nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo. Glórias a Deus. Para buscar o domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as nossas vontades, a dominar a nossa língua, a dominar os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Desta maneira nós conseguimos e nós aprendemos a dominar a nós mesmos. Aleluias. Glórias a Deus. Precisamos dominar a nós mesmos. O ser humano, ele gosta de dominar. Domina sobre tudo. Mas, muitas das vezes, não consegue dominar a si mesmo. Se deixa levar pelas suas emoções. Se deixa levar por tanta coisa. Tanta coisa. Mas precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, aprender a dominar as nossas vidas. Aprender a dominar a nós mesmos. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. E como que nós conseguimos dominar a nós mesmos? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo. Para isso é necessário, primeiro, o senhorio de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 10 e 11, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Somente se Jesus for o Senhor de nossas vidas, somente se Jesus estiver no controle de nossas vidas, aleluias, nós teremos esse domínio. Nós conseguimos dominar a nós mesmos, mas é necessário que Jesus, que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Aleluias. Quando nós deixamos o Senhor dirigir os nossos passos, quando nós deixamos o Senhor controlar as nossas ações, aleluias. Quando nós deixamos o Senhor estar na frente dos nossos projetos, dos nossos planos, quando deixamos o Senhor, Ele ser o Senhor de nossas vidas, aleluias, estamos no caminho certo para controlar a nós mesmos. Glória a Deus. É necessário também, para dominar a nós mesmos, obediência. Romanos capítulo de número 13, e verso 1 diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aleluia. Quando nós aprendemos a obedecer, nós aprendemos sobre limites.
Nós sabemos que podemos ir até um determinado lugar. Nós sabemos que podemos ir até um determinado fator, mas precisamos obedecer. Aleluias. Obediência é um regulador do ser humano para saber até onde ele pode ir. A pessoa que não tem obediência, que é uma pessoa desobediente, ele não tem limite, ele não tem controle sobre si próprio, ele não tem domínio próprio. Precisamos ter a obediência, aleluias. Precisamos aprender a obedecer. Outra coisa que precisamos para dominar nós mesmos, respeito. Mateus capítulo 7, e verso de número 12. Tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluias. Aquilo que eu quero que façam para mim, eu devo fazer para com os outros também. Respeito uns para com os outros. Aleluias. Para termos o domínio próprio, precisamos aprender a respeitar o nosso próximo. Saber até onde que é o meu limite, até onde eu posso ir sem infringir o direito do outro. Aleluia. Romanos capítulo de número 14 e verso de número 13. Romanos 14 e verso 13 vai dizer assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao seu irmão. Aleluias. Precisamos estar sem escandalizar o nosso irmão. Aleluias. Não devemos escandalizar o nosso próximo. Aleluias. Em Mateus capítulo 18, e verso de número 7, glórias a Deus. Diz assim: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aleluia. Devemos aprender a controlar a nós mesmos. Glória a Deus. Outra coisa que precisamos ter para conseguirmos controlar a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6 e verso de número 12. Vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Liberdade. Nós temos liberdade. O Senhor nos concedeu liberdade, mas cabe a nós, aleluias. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo eu posso. Exaltado é o nome do Senhor. Eu não me deixo ser dominado por nenhuma dessas coisas. Aprendemos a ser livre na presença de Deus e seguir a orientação do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Romanos capítulo 12,
verso 1 e 2. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã e é capaz de nós escolhermos aquilo que é melhor. Aleluias. Nós temos essa liberdade através do senhorio de Cristo em nossas vidas, com obediência às autoridades, com respeito ao nosso próximo. Aleluias. Temos a liberdade para saber o que é melhor. Desta maneira, nós podemos saber dominar a nós mesmos. Desta maneira, nós conseguimos dominar a nós mesmos. Aleluias. Devemos cada dia pedir a ajuda, a orientação do nosso Deus para estarmos nos ajudando a dominar as nossas vidas. Aleluias. Em Salmo 119 e verso 133 diz: firma os meus passos sobre a tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Aleluias. Glória a Deus. Em Marcos capítulo 8 e verso 35, Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar a cruz todos os dias e negar a si mesmo. Esta cruz deve ser a cruz do cristão, aprender a negar os seus desejos, os desejos da carne. Aleluias. Precisamos cada dia mais seguir ao nosso Senhor. Precisamos cada dia mais estar com o nosso coração voltado para o Senhor, aprendendo a nos dominar. 2 Pedro, capítulo 1, e verso de número 6. Glória a Deus. Diz assim: e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Aleluias. Através do fruto do domínio próprio, o Espírito Santo frutifica na vida do cristão um caráter moldado por Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Quando temos ciência, quando temos temperança ou domínio próprio, aleluias, a nossa vida é diferente. Quando temos essas virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas, nós somos cada dia mais parecidos com Cristo. Nós temos cada dia, aleluia, estando frutificando essas virtudes em nossas vidas. Precisamos da orientação do Senhor, da ajuda do Espírito Santo, para que nós tenhamos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Não é de um dia para o outro, mas é gradativamente. Precisamos buscar essas virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que possamos cada dia termos as virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas. Glórias a Deus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao nosso Deus. E sábado
ou melhor, sexta-feira às 20 horas temos ciclo de oração e sábado às 18 horas a nossa ceia. Não falte na ceia, venha adorar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Domingo também teremos evangelismo. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus, irmãos. Quantos mais necessitam de oração? Glória a Deus. Vamos estar orando uns pelos outros. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Viemos, Pai amado, neste lugar para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para engrandecer ao Teu nome, Pai. Pai bondoso, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando cada um dos Teus servos, ó Pai, que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos e temos, Senhor, em nossas vidas, essas virtudes do fruto do Espírito. Pai bondoso, nos ajuda, Senhor, a ter domínio próprio, nos ajuda, Senhor, a ter mansidão, a ter temperança, nos ajuda, Pai amado, aleluias, a ter cada virtude, Senhor, do fruto do Espírito em nossas vidas. Pai eterno, continua com a Tua igreja, Senhor, abençoa o Teu povo, nos dê, Pai amado, uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.